Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Agradeço a Deus por mais uma noite, né, como essa, nesse domingo. Para muitos começando a semana, para outros terminando, né? Enfim, né? Para começando, né? Então estou eu aqui de novo, meus amigos, irmãos, nesse dia 10 de outubro, nesse segundo fluxo de notícias. Por incrível que pareça, pude colher algumas informações relevantes e importantes para esse processo e para o culminar dessa semana. Convido todos, né, a estarem observando isso junto comigo, já que aqui estão me dando o prazer e a honra da visita de cada um. Muito obrigado pelas novas inscrições, meus irmãos. Pude bater os 4.000 inscritos. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe, possibilite o sonho de vocês também, de cada irmão que me dá uma força. Que Deus possibilite o sonho de vocês também, se for alcançável e concebível, de acordo com os planos de Deus, meu irmão, você vai alcançar e a vitória está dada e decretada pelo nosso Senhor Jesus a você, e receba as bênçãos que Deus tem para ti essa semana, meus irmãos, pois assim como era um objetivo meu, né, estar ganhando novos inscritos, pude bater aqui hoje uma meta dos 4.000 e espero que vocês possam continuar me ajudando dessa maneira maravilhosa, se inscrevendo e eu aqui trazendo as notícias desse lado, né? Então, é isso aí, meus irmãos, pude colher algumas coisinhas e vou compartilhar com vocês nesse momento. Vamos lá? Bom, neste sábado, 9 de outubro, uma fonte confiável nos relatou que, de acordo com a inteligência do Tesouro dos Estados Unidos, o dinheiro do GCR seria enviado para as contas de nível superior, mas não liberado até o dia 15 de outubro, juntamente com a implementação dos novos estatutos globais a câmbio e as novas taxas internacionais para o público em geral. O RV está definitivamente acontecendo neste mês de outubro. Os bônus e títulos alemães serão lançados no início desta semana e, em seguida, os bônus do Dragão seguirão, e em seguida o nível 4A, e em seguida o nível 4B. Tudo está acontecendo e acontecerá este mês. Os titulares de ZIN terão que esperar, mas está acontecendo e tenham paciência. As pessoas em Zurique estão tendo reuniões diretas com a fonte, como HSBC, UTS, Biggets, Paymasters na Europa, Super Whales e tiveram reuniões com os idosos chineses e contatos mais próximos que nós não conseguimos obter. As pessoas em Zurique viram como o QFS irá funcionar e terão os códigos na próxima semana e eles me avisarão quando isso acontecer. E eu, como um bom transmissor, transmitirei a vocês. Em relação às contas soberanas determinadas, Dubai 1 e Dubai 2, eles vão falar com Michael Rogers, grande pagador em Reno, para confirmar o que é o caso com isso. Eu quero que todos vocês tenham fé e sejam pacientes, pois isso está definitivamente acontecendo, e mantenham suas vibrações altas. Essa é uma operação militar e é uma guerra acontecendo que não podemos ver. Deus abençoe. O futuro é brilhante porque estamos lutando hoje. De acordo com fontes, o Outubro Vermelho seria preenchido com ataques cibernéticos e um evento de cisne negro de 3 dias, provavelmente referindo-se a uma quebra do mercado global, seguido por 10 dias de escuridão,
lei marcial e alguns escassez de alimentos e bens combustíveis. Você foi aconselhado a estocar alimentos, água e itens essenciais. No dia 9 de outubro, no Telegram, White Splash sugeriu que um evento de 3 dias estava chegando e duraria, que aconteceria a partir desse domingo e poderia durar até o dia 20 de outubro, começando realmente no dia 23 de outubro, envolvendo a lei marcial. O Canadá já tem uma declaração da lei marcial que será implementada em algum momento entre domingo e a próxima semana, até o dia 16 de outubro. A Austrália, os Estados Unidos e o mundo seguirão. Foi sugerido que uma programação para algo sem nome ia de 23 de outubro a 11 de novembro. Enquanto isso, Europa, Líbano, China e Índia enfrentavam cortes de energia devido à escassez de combustível, com temores que suas principais cidades sofressem apagões em breve. Escassez de microchips estava já afetando a fabricação de tudo no mundo, desde carro a sistemas de armas de fogo, fazendo com que a produção parasse quando as demissões começaram. Milhões de empresas cancelaram pedidos devido à escassez de chips. Os mandatos da vacina viram uma perca de trabalhadores, motoristas e entregas de mercadorias em vários países. Navios de carga em todo o mundo foram parados com o backup de mercadorias e o armazenamento de depósitos cheios em ambas as costas dos Estados Unidos. As mercadorias estavam estacionadas em barco esperando para descarregar a carga. As empresas não conseguiam despachar mercadorias em todo o mundo. Os containers vazios não podiam chegar às docas, que não tinham espaço de qualquer maneira, porque o barco não havia descarregado. Isso tudo teria um impacto significativo e um mercado de ações em decadência. Bom, meus irmãos, acerca das notícias mundiais do lado militar e concordante em todas essas questões globais, né, são essas notícias que nós podemos observar hoje, né? Vamos aguardar aí se cumprir essas tais profecias desses dias de escuridão e tudo, né? Eu não sei. Bom, tem havido muitos relatos, né? Eu recebo muitos e-mails de pessoas com quedas de internet, isso não só aqui no Brasil, mas como no mundo todo, né? Alguns contatos que eu tenho e pessoas lá fora estão me dizendo. Eu já pude provar aqui onde moro, né? Algumas questões aqui no Paraná referente à queda de internet. Não sei se isso está sendo a nível global, mas de qualquer forma eu acredito que desde quando caiu as mídias, né, o Face, tudo que todo mundo pôde ver, né, meus irmãos, tudo tem estado muito inconstante e os serviços vêm estado muito estranhos também. Mas eu digo que estamos passando por grandes reformulações, até mesmo na parte da internet, com satélites quânticos e propostos também pela empresa do Elon Musk, de Starlink, né? Então vamos observar aí as possíveis interrupções, mas de qualquer maneira já estejamos preparados, né? Pois isso aí não precisa ser nenhum vidente para falar. É muito possível que em algum momento ainda esse ano ou no próximo ano a internet caia mesmo e seja reiniciada, que haja breves apagões, breves anúncios, alguma outra rede disponível para a gente acessar informações e tudo. Então tudo é meio inconclusivo, mas nós vamos ficar observando e vamos estar aí em cima, né? E eu vou continuar trazendo as notícias. Agora, meus irmãos, eu tenho aqui uma palavrinha acerca da economia, né? Vamos lá. A economia bancária, né? Por assim dizer. Quase metade dos bancos centrais do mundo está em algum estágio de explorar suas próprias moedas digitais, diz o Fundo Monetário Internacional. 110 países estão em algum estágio de análise do CBDC, disse na terça-feira Kristalina Georgieva, diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. A criptografia é muito volátil para ser dinheiro, mas os CBDCs seriam mais confiáveis.
A China está testando o yuan digital e está bem à frente de outras grandes economias mundiais. Mais da metade dos bancos centrais do mundo estão explorando a criação de suas próprias moedas digitais, CBDCs, disse o chefe do Fundo Monetário Internacional na reunião anual da organização nesta terça-feira. Kristalina Georgieva, gerente do FMI, disse que 110 países estão em algum estágio de exploração das CBDCs. Isso é um pouco mais da metade de todos os bancos centrais com os quais o FMI lida. Diz que a China está há vários anos à frente da maioria das outras grandes economias no que diz respeito ao lançamento de um CBDC e está testando um yuan digital. O governo e os reguladores proibiram recentemente o comércio e a mineração de criptomoedas. Algumas pequenas nações, como Bahamas, já têm CBDCs em funcionamento. Antes da pandemia, lembre-se de que costumávamos dizer: o futuro é digital. Com a pandemia, o futuro chegou, e com muito destaque no mundo do dinheiro, disse Georgieva. Os Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Canadá, Nigéria e Índia estão entre as nações que estão tentando aumentar seus esforços na frente das CBDCs. Então, isso vai se mover muito rapidamente, disse a diretora, falando sobre o ímpeto por trás do lançamento das CBDCs de forma mais ampla. A diretora disse que é importante diferenciar essas moedas de stablecoins e criptocoins, como Bitcoin, para que as pessoas possam descobrir seus riscos. Quando olhamos para esse universo, o mais confiável são as moedas digitais de nosso Banco Central. Por quê? Porque elas têm respaldo do Estado e aí estão integradas à política monetária. Se um público confiará ou não nas CBDCs e os verá como meio de troca, ainda está para ser determinado. Enquanto isso, o Bitcoin, a criptomoeda mais popular, ficou acima dos $50 mil pela primeira vez em meses esta semana, mas oscilou entre as máximas de cerca de $65 mil e mínimas de $23 mil esse ano. Esse tipo de volatilidade é típico de moedas digitais como o Bitcoin, mas não é o caso de stablecoins, que são atreladas a um ativo subjacente como uma moeda fiduciária. Elas são emitidas de forma privada, mas não lastreadas em ativos, e esse valor é mais volátil, pode subir, acima, pode cair. Na história do dinheiro, é difícil pensar neles como dinheiro, disse a diretora em criptomoedas tradicionais. Bom, meus irmãos, visto que eu digo bastante que veremos ainda uma posição sobre as moedas digitais apoiadas e reguladas, apoiadas por ouro e outros metais, reguladas por uma única blockchain no país em que está sendo proposta, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu julgo que em meados talvez desse ano até ou do ano que vem, possamos ver sim o real digital, né, meus irmãos? Estou muito esperançoso em ver isso, e o real digital nos aproxima também do momento chamado Global Currency Reset, onde as 209 nações fazem um acordo pela qual, se conseguirmos pelo menos aí, né, segundo dizem as fontes militares, que pelo menos os 29 países, que são os principais 29 países que têm moedas, né, moedas soberanas, possam se equiparar, né? Nesse momento, a introdução das moedas digitais em todos esses países se faz fundamental para que haja concordância e a comunicação de uma única blockchain nesses países, diretamente se comunicando com o Tesouro dos Estados Unidos e fazendo o dinheiro de cada país ter uma paridade com o dólar de 1 para 1, né, meus irmãos? Dessa forma, eu acredito que o Global Currency Reset, como um evento fluido, vai poder, né, conseguir fluir
dessa forma, com as CBDCs intituladas. Por isso que a diretora do FMI quis trazer isso, né, meus irmãos? Porque isso é de suma importância para o acontecimento do Global Currency Reset e principalmente RV de moedas, que é a reavaliação de forma global dessa vez, né, e não de forma só política, né, e geopolítica, por assim dizer, mas agora aí geoeconomicamente possível a todas as pessoas, possibilitando a trocas até pessoas com contas em banco, e tudo isso vai ser mais descrito daqui para frente quando esse processo de fato ocorrer, né? Mas vamos firmes. E tem aqui algumas informações acerca do QFS também, meus irmãos. Só um minutinho. O novo sistema financeiro lastreado em ouro tem sido difícil para muitos entender. As quantias absurdas de dinheiro que vamos ganhar são incríveis, para dizer o mínimo. De onde veio tudo isso? A melhor maneira de entender esse novo sistema é considerar as moedas como certificados de ouro. Em vez de dizer que temos $500 em conta, agora é apropriado dizer que tem 500 certificados de ouro em conta. Uma montanha isolada de barras de ouro seguradas traz seu valor para apoiar as moedas do mundo. Cada quilo de tijolo de ouro possui um número de série para identificar o tijolo. Então, o que vem primeiro? A moeda ou o ouro para apoiar a moeda? O antigo sistema do Banco Central é disfuncional e deve ser descartado. Portanto, o novo sistema financeiro teve que ser inventado como uma nova moeda lastreada em ouro e um sistema de computador que garantisse a segurança de todas as transações. Então, o ouro vem primeiro e a moeda, em segundo lugar, representa uma extensão do valor do ouro em uma moeda que pode ser usada sem carregar moedas de ouro. Isso é o melhor, porque como você faz a mudança com as peças de ouro? Como você transfere ouro suficiente para comprar um navio de carga ou de petróleo? Esse é o problema. Cada incremento de moeda deve ser apoiado por uma quantidade de ouro para reter seu valor. Portanto, o NPTB, novos poderes que são novos poderes, criaram um sistema monetário completamente novo, com ouro como seu valor segurado. Como eles fizeram isso? O certificado de ouro. O conceito de dinheiro agora mudou para novas moedas lastreadas em ouro que usam um banco de dados de certificados de ouro. 1 quilo de barras de ouro é a fonte de cada certificado de ouro. O certificado se refere ao número de série do tijolo de ouro. O volume do tijolo de ouro é dividido pelo preço atual do ouro e então atribuído a um certificado para cada moeda que sustenta o tijolo. Portanto, o valor da moeda é apoiado por um bloco de ouro identificado, atribuído a essa moeda pelo certificado de ouro. Uma vez atribuído, o certificado do ouro permanecerá inalterado e atuará como moeda digital armazenada no computador Quantum. A moeda lastreada em ativos não oferece a mesma segurança. Os ativos podem simplesmente subir e ir embora ou ser vendidos, deixando a moeda com menos valor. Esse procedimento monetário lastreado em ouro manterá seu valor no futuro previsível. Tenha certeza de que todas as moedas do mundo manterão seu valor medido pelo valor de face de cada uma das moedas lastreadas em ouro. Existe um preço mundial do ouro que sobe ou desce à medida que os mercados se ajustam à oferta e à demanda ou à manipulação. Esse preço se reflete na moeda fiat usada no sistema bancário do Banco Central para fazer compras. O ouro sempre manteve seu valor original para o que ele pôde comprar, mas a inflação criada pelo uso da moeda fiduciária mudou para onde o preço de compra de uma onça de ouro aumentou substancialmente. No entanto, o valor do ouro ainda reflete a quantidade de ouro para comprar os mesmos itens antigos. A onça de ouro necessária para comprar um terno de $1.300 hoje em dia
é a mesma onça de ouro necessária para comprar o mesmo terno 30 ou 40 anos atrás. A inflação criou a diferença no preço da moeda fiat necessária para comprar o terno em comparação com o preço de 30 a 40 anos atrás. O ouro retém seu valor puro. É por isso que ele pode ser usado para apoiar a moeda e esse valor não mudará no futuro previsível. Assim que o Global Currency Reset for realizado, toda moeda será lastreada em ouro e estará em paridade com a moeda de todas as outras nações. Novo papel moeda será impresso para facilitar o uso de moedas lastreadas em ouro ao usar o dinheiro. As novas moedas lastreadas em ouro usadas no Quantum Financial System são todas dinheiro novo. O dinheiro novo não vem de nenhum dinheiro antigo, fiduciário. Esse dinheiro lastreado em ouro é apenas uma extensão do valor da enorme reserva de ouro reservada em seu local seguro. A quantidade de ouro que será usada para sustentar todas as moedas que serão lastreadas em ouro no mundo é apenas cerca de 40% do ouro disponível para sustentar uma moeda. Há muito valor potencial para possivelmente suportar mais moedas se necessário. O valor das moedas será definido em um determinado momento que reflita o valor fiat do ouro naquele momento. Uma vez estabelecido em execução no QFS, a mudança no preço do ouro não terá efeito sobre a moeda, pois todas as moedas estão em paridade uma com as outras. Se o preço do ouro aumentar ou diminuir, todos os valores das moedas aumentarão ou diminuirão sem alterar o valor entre as moedas. No entanto, o aumento ou a queda do preço do ouro é o resultado do valor instável da moeda fiduciária. O novo lastro-ouro estabilizará o valor de todo o novo sistema econômico. A moeda fiat não funcionará da mesma forma que a moeda lastreada em ouro. É por isso que estamos nos livrando dessa moeda podre que gera inflação. Não há inflação com moedas lastreadas em ouro. Isso estabiliza a economia de uma vez por todas. Este novo QFS com suporte de ouro é caminho certo para a futura idade do ouro da humanidade, e a bênção de Deus pela qual todos temos orado e esperado. Vamos aceitar o QFS como um presente das forças que se uniram para criá-lo, que garantirá que os fundos apoiarão nossas atividades humanitárias hoje e para todo sempre. Amém. Bom, meus irmãos, foi só uma palavrinha acerca do QFS e de como esses fundos possivelmente serão liberados, lastreados em ouro, né, e apoiados por ouro, pois são grandes quantias das quais o sistema fiduciário hoje é exercido, né, na moeda SWIFT, na moeda Fiat e pelas transações SWIFT, desse esquema de Ponzi escravo, né, escravitório, né, esse esquema que gera uma escravatura com a humanidade, querendo ou não, mas enfim está sendo dissolvido e está sendo aos poucos deixado sendo pouco utilizado, né, pois estamos passando por uma transição pela qual ainda vai levar algum tempo. As moedas digitais estão vindo, já há ouro suficiente para respaldar essas quantias e as quantias de todos os títulos, de todos os laços e vínculos históricos e operações mundiais que estão acontecendo diante do tribunal, diante da redenção, próximos ao centro de redenção, nos processos de resgate e troca, nos processos de assentamentos mundiais. Então está acontecendo e já há ouro suficiente para o respaldo e o pagamento de todas elas. Eu espero que essa semana nós tenhamos mais notícias positivas, né, meus irmãos? Até porque nós que estamos aqui e observamos esse contexto dessa maneira, podemos observar esse momento também, curtir o show, aproveitar o show apesar de toda a angústia, né, ainda que rola, mas nós podemos aproveitar o show e ver muitas coisas acontecerem. Busquem a diligência e o próprio conhecimento, não se apoiem só no que é dito, tenham uma destreza aí para buscar um pouquinho também e se inteirar, ler um pouquinho faz bem, né, meus irmãos? E eu digo a todos que enobrece, tirem um tempo para orar,
para se dignificar espiritualmente com o nosso Deus, com a nossa essência interior de bondade, divindade, misericórdia e humanidade, pois precisaremos de tudo isso para que nos tornemos pessoas melhores, né, meus irmãos? Eu acredito muito que a bondade que rodeia o ser humano pode rodear outros seres humanos e pode fazer em si um grupo de pessoas abençoadas, se essas em si já não estejam, mas corremos atrás das bênçãos, não é mesmo, meus irmãos? Por hoje é só. Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês infinitamente, meus irmãos. É um desejo do meu coração e da minha alma, de cada um de vocês que pôde me ajudar nessas 4.000 inscrições. Que Deus abençoe de verdade, possibilite também que vocês possam alcançar os seus objetivos. Façam um voto com Deus, meus irmãos, jejuem, façam propósitos, pois desde o início sempre fizemos propósitos para com o nosso Deus e Ele aceita os nossos propósitos, os nossos sacrifícios, as nossas primícias. Então, meus irmãos, façamos isso para com o nosso Deus, pois um jejum é bem visto por Deus, uma oração, uma meditação, uns 5 minutinhos que você se dedica a observar o que há dentro de você, que coloca você em conectividade com o Deus vivo e verdadeiro, que está dentro de você e dentro nos céus e em todo lugar. Meus irmãos, é muito bom a presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Poucos podem senti-la, mas quem sentir sabe que é o prazer incondicional da alma, não é mesmo? Meus irmãos e amigos, um beijo do seu amigo, irmão, capitão intergaláctico Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença ao infinito e além, e sempre além. Não é mesmo, meus amigos? Fiquem com Deus. Eu me coloco à disposição aí, qualquer coisa. Tenha um pouquinho de paciência comigo também, pois demora para responder. Mas ele mexe aí, estou respondendo todo mundo. A quem vir com paz, com amor, com harmonia, com dúvida também, sejam bem-vindos e vamos procurar estar em sintonia, não é mesmo, meus irmãos? E principalmente nessa semana que se inicia amanhã, segunda-feira, estejamos em sintonia com os verdadeiros passos de Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso querido Mestre Jesus Cristo, que nos ensina diariamente a como utilizar o bem para fazer o bem, não só para nós, como para o próximo. E eu acho que é nesse clima de amor, de esperança, de abundância, de prosperidade e harmonia que devemos seguir essa nossa semana que se inicia agora. Um beijo novamente, meus irmãos, fiquem com Deus e eu volto amanhã com novas informações, novas notícias. Assim que possível, estarei de volta, né, meus irmãos? Tchau, tchau. Tudo de bom. Tenham um bom descanso e uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.